tremendo. Cadê? De novo, vamos lá. Deixa eu ver aqui usando óculos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá um fresquinho aqui no meu terraço. Eu tô cheia de amor para dar, olha aqui. Tá chegando ela. Oi, meu amor! Vocês bem-vinda aqui. Oi, linda maravilhosa, que prazer tê-la aqui. Mas eu quero falar uma coisinha primeiro. Vamos lá. Minha convidada do bate-papo entre nós hoje tem um currículo imenso. Pedagogia, música, porque piano, né? Música, teatro, cinema, TV e outras coisas mais. Natural de Goiás. Nasceu dia 14/7. Falando não. Não, olha bem. Olha comigo sobre o signo de Câncer. Ela veio para o Rio de Janeiro em 2018, com uma bagagem imensa, cheia de sonhos. E no mesmo ano que ela veio ao mundo, aconteceu o primeiro festival Rock Rio na cidade do rock, na Barra da Tijuca. Sabia disso, amor? Sabia não. E também nesse ano, o Tancredo Neves foi eleito nosso presidente. Embalado com duas músicas que foram sucesso na época. Foi o momento do Cazuza, que cantou a música Pro Dia Nascer Feliz. E também do Traje Rigor Inútil. Aí começou as amarras serem soltas. E aí acabou o regime militar daquela época. Sabia disso? Foi, pois é. Mas em tantos acontecimentos, a minha convidada, esta pessoa linda, maravilhosa que está aí, que caiu o fone aqui, gente, espera aí. Aqui é uma coisa, quem faz ao vivo é assim mesmo. A minha convidada, que nasceu e teve suas expectativas e seus planos, e como uma grande mulher, foi conquistando com sua determinação o seu lugar na arte. E vem aí desenvolvendo a sua arte com maior beleza. Conheci ela no curso que eu fiz, que a gente estava fazendo um trabalho maravilhoso, e eu posso dizer, eu, Virgínia Vitoriosa, que ela é muito guerreira. Ela é uma profissional de verdade. Seja bem-vinda aqui no bate-papo entre nós, para a gente bater aquele papo maravilhoso. Obrigada pelo convite. E aí, meu amor, como é que você tá? Vamos falar besteirinha antes de começar a nossa historinha. Ah lá, o Diego começando, né? Esse banheiro é de uma peça de teatro que eu tava em cartaz. Eu nua lá atrás. Ah! É isso aí. Bem, meu amor, eu vou te falar uma coisa. Quando você colocou sobre aquele teu trabalho, Quem Descobriu o Brasil, eu achei muito interessante e fui lá ver. E eu gostei muito. Primeiro pelas suas palavras. Era bem visível o seu profissionalismo, a sua determinação, a sua vontade de fazer aquele trabalho. Eu quero perguntar logo sobre isso. Por que aquele trabalho não foi desenvolvido? Porque era uma história maravilhosa, era um projeto maravilhoso. Eu cheguei a montar ele com outra equipe, porque é muito elenco, né? A peça do Descobrimento do Brasil, ela é uma peça para ser feita com muita gente, porque o elenco é cenário, tudo é elenco, sabe? Então, assim, eu tinha um navio em cena, a gente faz todo com pessoas, né? A gente só tinha adereços cênicos, coisas grandes eram tudo elenco mesmo, eu usava as pessoas para fazer, sabe? Então, era bem bacana. Então, eu precisava de pelo menos 20 pessoas no mínimo, para o trabalho ficar bem feito, ficar bonito. E a gente não estava conseguindo juntar essa galera, sabe? Infelizmente estava difícil de juntar, de fazer essa pessoa. Sempre vinha algumas pessoas, aí uma, duas repetia, mas a maioria não repetia, não voltava. E eu não consegui firmar. E se ele firmar, não tem como dar continuidade, né? Aí eu preferi parar. Mas a gente chegou a fazer ele ano passado. Eu cheguei a fazer com uma equipe que deu certo e tal.
Só que a equipe cresceu o olho, tipo, eram alunos, né? Estavam aprendendo a fazer teatro. Aí a gente tinha 3 apresentações no Shopping da Gávea, a gente fez uma, lotou o teatro, eles gostaram muito, mas assim, só o aluguel lá é R$ 1.200 a diária, né? Então foi o dinheiro que eu consegui, porque a gente cobrou muito barato. Dentro do Shopping da Gávea a gente cobrou acho que R$ 10 a entrada, sabe? Então foi muito barato. Então conseguimos o valor dos R$ 1.200 para pagar, que era 1.200 de aluguel mais 200 da técnica. Então era 1.400 e deu o dinheiro. E eu paguei o pessoal lá. E aí tinha mais 2 dias de apresentação, o pessoal falou que só iria fazer se eles recebessem cachê. Aí eu falei assim, engraçado, né? Um médico, ele não está dentro da faculdade e já vai fazer uma cirurgia, né? Um advogado não está dentro da faculdade. Por que o ator está fazendo curso e já se acha no direito de receber cachê? Sabe? Então, assim, não desmerecendo, claro, acho que se uma produção tem oportunidade de pagar, com certeza, a pessoa tem que receber mesmo e tal, e eu dou apoio. Só que, poxa, eu estava dando aula de graça para eles na comunidade da Rocinha, eu moro na Rocinha, né? Então, eu estava dando aula de graça, estava fazendo um trabalho bonito, eu não estava recebendo para fazer o trabalho, estava desenvolvendo um trabalho bacana com eles, e aí eles não estavam dando valor no trabalho e queriam receber, sem nem ter uma profissão, sem nem ter um profissionalismo, sem nem ter a formação que precisava, né? Que eles estavam juntando material para poder tirar o DRT deles e serem atores profissionais. É complicado isso, né? Porque eles querem a comédia. Geralmente, eu conheço pessoas que estão iniciando, eles têm esse tipo de comportamento mesmo, querendo ser antes de ter. Isso acontece mesmo, mas é verdade. Meu amor, eu estava olhando o seu currículo aqui, aí eu fiz umas perguntinhas aqui. A primeira pergunta é, voltando a Laila ao passado, aos 6 anos você começou a fazer aulas de piano e aos 12 já era professora de teclado. Aos 17 anos ingressou na Faculdade Federal de Goiás no curso de artes cênicas e obteve seu DRT, o tal sonhado DRT que as pessoas só querem pegar o DRT, mas não querem ser um bom ator. Como foi essa transição toda para chegar a isso tudo? Não, com 6 anos, minha mãe não tinha tempo pra mim, né? Sou filha única, minha mãe tinha 2 empregos, então ela me socava nas coisas pra poder garantir que eu não fosse pôr fogo na casa, né? Então, com 6 anos... Você era danadinha? Tu era danadinha, assim? Já parei debaixo de carro, já parei, já tomei pedrada brincando na rua, sabe? Ixi! De ônibus, uma vez eu parei debaixo do ônibus, o motorista desceu apavorado, matei a menina, aí quando ele parou o ônibus eu saí de baixo e fui andando, de boaça. Tem história para contar, hein? Não, eu quando criança era o Satanás. Não, minha mãe reclama dos meus filhos, sabe? Aí eu falo, mas meus filhos são uns anjos perto do que eu era. Então você fica quietinha. Meus filhos, os 2 não fazem o que eu fazia. Falei, mãe, ó, nem reclama, não reclama não. Pois é, aí minha mãe não tinha tempo pra mim, pra cuidar de mim, então com 6 anos de idade eu comecei a fazer música, né, fazer piano. Eu assisti na TV o Richard Clayton tocando piano, um piano branco, né, e aí eu achei muito lindo aquilo, eu falei, mãe, eu quero aprender a tocar isso. Aí ela me botou na aula. Aí eu fazia piano, fazia natação, fazia vôlei, né, e fazia catequese na igreja também, fui criada na igreja católica e tal. Então eu sempre tinha muita atividade. Minha mãe me levava na escola 2, 3 vezes, aprendeu? Agora você vai sozinha, caralho. Era assim que funcionava. Eita! Sempre foi, desde pequenininha. Então eu sempre fiz muita coisa. Deve ser por isso que hoje eu também faço muita coisa. Minha psicóloga falava isso. Enfim. Aí, você consegue fazer tudo? Faço bastante coisa, Não. sei bastante coisa. Acho que por causa disso. Deve ser por causa disso que minha mãe fazia. Boa noite, Botelho. Aí, eu fui... Aí fui crescendo, fui aprendendo. Com 8 anos, eu quis fazer teatro na escola. Começou a rolar o teatro lá e tal, chamaram nas salas perguntando quem queria. Eu falei, quero fazer isso. Teatro era a única coisa que eu fazia porque eu queria. O resto eu era obrigada pela minha mãe, né? Então era a forma que a minha mãe tinha de me obrigar a estudar. Então eu estudei muito. Sempre eu lembro que na escola eu estudava a matéria que o professor passava e já estudava a próxima.
que na hora que ele fosse falar na sala, eu tinha argumento, eu falava, eu discutia com o professor em sala de aula. Então eu fazia muito isso. Mas eu também tinha que tirar nota boa, porque senão minha mãe me tirava do teatro, que era a única coisa que eu gostava de fazer. E aí comecei com 8 anos.